Sorria com alegria, mais uma edição do quadro Rav Shani Responde. E nós abrimos uma caixinha de perguntas para que os nossos seguidores enviassem suas dúvidas. E eu recebi aqui uma pergunta de um seguidor. Moisés realmente viu Deus face a face? Essa é a pergunta do seguidor Washington, underline 153. Moisés realmente viu Deus face a face? Vamos descobrir. Então vamos responder a sua pergunta, querido seguidor Washington, underline 153. Moisés realmente viu Deus face a face? Vamos explorar. Porque Moisés pediu isso para Hashem. Nós lemos essa passagem na Torá, no livro de Shmot, no livro de Êxodos, no Perek Lamed Gimel, no capítulo 33, no Pasuk Yud Gimel, no versículo 13. Ve'ata imna matzati chen beinecha, diz Moisés, se eu ganhei graça em vossos olhos, odieni na ederachecha, me mostra a sua face, me mostra os seus caminhos. Será que Deus mostrou a sua face para Moshe? É isso que nós vamos descobrir. Vamos ler junto e explorar uma das passagens da Torá mais românticas, na minha visão. Um diálogo entre Moisés e Hashem num momento crucial, um momento onde ele pede perdão pelo povo de Israel. Essa passagem contém talvez a descrição mais íntima que você jamais vai encontrar sobre a interação de um ser humano com o Criador. Deus fala a Moshe face a face, assim como uma pessoa conversa com um amigo íntimo, com seu brother. Assim está escrito conforme eu li para vocês na Torá. E essa pode ser a forma mais próxima que jamais veremos da intimidade de um ser humano com o Eterno. Moshe tinha subido ao Monte Sinai, para a gente se situar na história, Moshe tinha subido no Monte Sinai para receber o mandado divino chamado Torá. Enquanto isso, os Yehudim, os judeus lá embaixo, temendo que Moshe não retornasse, construíram o bezerro de ouro. Moshe desce com as 2 tábuas, contendo os 10 mandamentos. Ao ver o que o povo fez, ele despedaça as tábuas. Moshe então retorna à montanha, implorando perdão a Deus. E é aqui que surge a mais fascinante discussão. A conversa entre Deus e Moshe não é simplesmente uma conversa de criatura e criador, de servo e amo, de sujeito e seu chefe. É uma conversa de amor, é uma conversa íntima, até romântica, como eu citei no início do nosso vídeo. Todo aspecto deste diálogo contém muitas lições sobre como enfrentar situações difíceis nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Lições que podem ser aplicadas para melhorar todos os tipos de relacionamentos. Na verdade, a conversa dessa passagem entre Moshe e Deus nos ensina a verdadeira natureza de uma relação saudável, seja entre você e o Eterno, ou entre você e qualquer pessoa próxima. Vamos lá, Moshe começa imediatamente com total reconhecimento do crime. As pessoas cometeram um pecado terrível fazendo um ídolo de ouro. Ele reforçou, verbalizou e assumiu o erro. Essa é a primeira lição. A confiança é construída não sobre perfeição, mas sobre responsabilidade. Quando ocorre um erro ou um crime contra o seu ente querido, você não entra em negação ou disfarça o crime. Você não começa com desculpas e explicações. A sua declaração tem que ser clara que um erro foi cometido. Em seguida, Moshe diz: agora eu peço, por favor, perdoa o pecado deles. Depois que eu reconheci plenamente o pecado deles, sem desculpas, sem encobrir o erro,
você pode acreditar neles como um povo confiável e assim serem merecedores de seu perdão. Essa é a primeira lição. Jamais fuja da culpa. Jamais terceirize a culpa. Assuma as responsabilidades. Assuma o erro. Dessa forma, você tem total liberdade para pedir perdão de forma justa, honesta e transparente. Vamos para a segunda lição, mas antes eu preciso tomar um gole desse chá. Você que fez o chá, Jales? Vamos ver aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro. Uma delícia o chá. Muito obrigado. Lição número 2. A coragem para consertar. Moshe não se encolheu com culpa ou temor depois que um pecado tão grave foi transgredido. Idolatria. Depois que uma ofensa séria ocorreu, muitas pessoas simplesmente desistem e se sentem sem esperança. O crime é tão intenso que domina você com culpa, com vergonha, até o ponto de desistir. Após o reconhecimento, que é a primeira lição, deve vir a força e a convicção para curar. E é isso que Moshe faz. Moshe acrescenta: caso contrário, e o Senhor não os perdoar, pode apagar meu nome do seu livro. Incrível a força de Moshe, incrível a força da liderança de Moisés, que mesmo depois de um episódio tão traumático, ele não se deixou levar pela frustração e ele resgatou as forças do seu eu interior de líder escolhido e dialogou e lutou pelo perdão da sua nação. Lição número 3, uma lição importante, é uma lição relacionada à dedicação, é uma lição relacionada a sacrifício. Como um líder totalmente altruísta, Moshe não se desassociou do povo pecador. Algo que ele poderia ter feito facilmente, visto que ele não tinha culpa pelo pecado deles. Deus até deu a ele a oportunidade de construir uma nova nação. No entanto, em seu grande amor pelo povo de Israel e total convicção de que Deus os amava, Moshe não toma o caminho mais fácil de se afastar. Ele enfrenta Deus e corajosamente declara: se destruíres a eles, destrói-me também. Imaginem como seria bom um líder desses atualmente. Você poderia pensar que a comunicação termina a essa altura, o que seria maravilhoso, digno de aplausos para Moshe. Se alguém tentou convencer você a perdoar seu cônjuge traidor, da maneira que Moshe tentou convencer Deus a perdoar a traição dos judeus, no caso a idolatria, você continuaria a conversa? Se alguém tentasse te convencer a perdoar o seu cônjuge que te traiu, você continuaria essa conversa? Meus amigos, não apenas a conversa continua, como se intensifica e se transforma em uma das conversas, como falamos, mais íntimas que você jamais ouviu em sua vida. Hashem, a princípio, se recusa a perdoar o povo. Moshe então declara: vós me dissestes para levar este povo à terra prometida. Também dissestes que me conhecesses pelo nome que encontrei favor aos vossos olhos. Agora, se eu de fato encontrei favor aos vossos olhos, permita-me conhecer vossos caminhos, para que eu saiba como continuar encontrando graça aos seus olhos e assegurando que essa nação é vosso povo. Vossa presença deveria nos acompanhar. Veja a réplica de Moshe. Isso provoca a resposta de Deus. Como você encontrou favor e graça aos meus olhos, Deus afirmou: você encontrou graça aos meus olhos, eu conheço você pelo nome, também atenderei seu pedido. Mas Moshe não se sente ainda em paz. Ele deseja e implora mais. Odiei-ni naidrachecha, por favor, mostra-me sua face, sua glória. E aí o Eterno responde: farei todo o meu bem passar perante você e revelarei o nome divino em sua presença. Hashem então explica: você não pode ver a minha presença, porque loireine Adam vachai, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Eu tenho um lugar especial
onde você pode ficar sobre a montanha rochosa, e quando minha glória passar, colocarei você numa fenda da montanha, colocando minha mão sobre você até que eu passe. Então removerei minha mão e você verá as minhas costas, e a minha face não verá. Eu acabei de ler os versículos relacionados a essa passagem. Então, Deus disse a Moshe para preparar outro conjunto de tábuas sobre as quais ele escreveria as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Foi isso que Deus disse. Fique pronto pela manhã para subir no Monte Sinai novamente. E espere por mim sobre o pico da montanha. Nenhum homem pode subir com você, e ninguém mais pode aparecer sobre a montanha inteira. Nem o rebanho e as ovelhas podem passar perto da montanha. O Eterno então se revelou quando ele desceu numa nuvem e ficou ali com ele. Ele clamou o nome de Hashem, e Hashem passou perante Moshe e proclamou um segredo, os 13 atributos divinos de compaixão, que nós usamos eles até hoje, nas mais sagradas orações judaicas. Hashem, Hashem, kel rachum vechanun, erech hapayim, verav chesed veyemes, notzer chesed la'alafim, noise avoin vafesha, vechato venakeh. Hashem, Hashem, onipotente, misericordioso e bom, lento para a fúria, com tremendo amor e verdade. Ao ouvir esses 13 atributos divinos, Moshe inclina a cabeça e se prostra e diz: se o Senhor está contente comigo, ó Eterno nosso Deus, por favor, fique entre nós. Perdoa nossos pecados e os erros, e nos tornais vossos. Assim diz a Torá. Hashem faz um pacto perante todo o povo. Hashem faz um pacto perante todo o seu povo. Farei milagres que jamais foram trazidos à existência em todo o universo, entre qualquer nação. E reforça, seja muito cuidadoso. Não se incline perante nenhum outro Deus, pois Hashem é conhecido por exigir adoração exclusiva. O final da história é que após 80 dias de prece, Moshe prevaleceu. E Hashem concedeu perdão completo ao povo de Israel. E que dia foi esse? Yom Kippur, que em seguida se torna o dia mais sagrado do ano, o dia do perdão, quando o perdão desce para o mundo, em sua essência. Pessoal, por mais críptica que essa conversa entre Moshe e Deus possa ser, várias coisas estão claras. O tom e a linguagem ressoam com profunda intimidade. Se você não soubesse que esta foi uma conversa entre um homem e o Eterno, poderia muito bem ser um romântico diálogo de amor. Moshe de fato teve um romance com Deus. Outro fato óbvio é que Moshe não está satisfeito em apenas ganhar o perdão divino. Ele usa esse desafio como uma chance de mergulhar na personalidade única do Criador. Moshe quer ir o mais longe que puder para sentir a essência de Deus. Você poderia pensar que, sob as circunstâncias, com o povo claramente culpado de um crime terrível, Moshe desejaria assegurar o perdão de Deus e sair dali o mais rápido possível, mas não. Moshe está absolutamente confiante no amor de Deus pelo povo de Israel e não está satisfeito com o mero controle da crise. Ele percebe que o pecado do povo trouxe uma oportunidade sem precedentes de acessar as mais profundas dimensões do ser criador do mundo, de forma que nós, pessoas comuns, pudéssemos para sempre ter um relacionamento infinitamente mais profundo com Ele, um que jamais se rompa, que possa transcender toda dificuldade e assim nos dê eterna esperança e confiança. Isso nos fornece muitas mais lições vitais em nosso relacionamento com Deus, como, por exemplo, reciprocidade. Guarda essa palavra. Reciprocidade. Quando você vê que seu ente querido intimamente sabe seu nome, que na Kabbalah isso se refere ao conhecimento, da'at em hebraico, que está relacionado à intimidade. Então você pode pedir em retorno: permita-me conhecer seus caminhos
para que eu saiba como continuar encontrando graça aos seus olhos. Foi isso que Moshe disse para Hashem. Então jamais se esqueçam que um relacionamento tem igualdade e a reciprocidade é vital. Mais uma lição! Não é para dormir, rapaz. Vai, vamos lá. Presença, uma relação, um relacionamento de verdade, significa estar presente. Sua presença está comigo e minha presença está com você. Estar presente não significa apenas aparecer, significa que você está ali com o seu ser completo, totalmente investido, disposto a ajudar no que for necessário, mais do que qualquer outra coisa em que esteja envolvido. Isso é estar presente. Isso é vital num relacionamento, no trabalho, por exemplo. Uma parte de você deveria estar presente, mas não é saudável se você todo estiver imerso. Você deve sempre reservar parte da sua essência para um propósito mais elevado. É uma mescla, é um equilíbrio. Num relacionamento amoroso, a mesma coisa. Sua presença inteira é totalmente necessária. E mais um ensinamento, quando falamos de face a face, que foi o nível máximo que Moshe alcançou, o mais elevado, no qual nenhum outro profeta alcançou tal nível de elevação e proximidade com o Eterno. Veja, a face de seu ente querido, a face, a expressão plena do amor, é quando você vê a face da pessoa que você ama. E face em hebraico é panim, que também significa pnim, que é dentro, o íntimo, o interior. Moshe, portanto, em seu grande anseio por Hashem, ele pede para ver a sua face, o seu pnima, a sua essência, o seu interior, os seus caminhos. Porém, ninguém pode ver a face de Hashem e existir, porque senão o nosso livre-arbítrio seria extinto e o jogo da vida terminaria. Mais uma lição, meus queridos, momentos particulares, reservados, são vitais para uma relação. A presença também inclui a necessidade, às vezes, de privacidade total, eliminando quaisquer distrações. Como Deus diz a Moshe, fique esperando por mim no alto da montanha, um lugar reservado, nenhum homem pode subir com você e ninguém mais pode aparecer na montanha inteira. Até o rebanho e as ovelhas não podem pastar perto da montanha. Momento íntimo entre os dois. Nesse momento, você precisa se isolar comigo, num oásis que liberta você de todas as forças sociais, ambientais, sem outras pessoas ou natureza ao redor. Privacidade é vital numa relação. E por fim, finalmente a exclusividade. Um relacionamento verdadeiro é sobre exclusividade. Não se curve a nenhum outro Deus, enfatizou Hashem, pois Deus exige adoração exclusiva, excluindo qualquer tipo de idolatria. Não por causa de ciúmes ou controle, mas porque o amor é todo abrangente, indivisível, não pode ser compartimentado. Um relacionamento com Deus deve abraçar Deus em seus termos e não nos nossos. E o bezerro de ouro é sobre adorar um Deus em termos subjetivos humanos. Esse foi o grande erro. Um Deus criado pelo homem, a imagem humana, em vez do Criador, o Boré Olam, que criou o homem à sua divina imagem. Fomos abençoados a ouvir a conversa íntima entre Moshe Rabbeinu e Hashem. Não podemos entender plenamente todas as suas dimensões, mas podemos vislumbrar muitas lições dessa troca. Algumas das lições são mencionadas nesse vídeo, mas muitas mais podem ser exploradas. Muitos de nós crescemos com a imagem de um Deus que se senta poderoso, no céu, afastado, furioso, repleto de ira, esperando para nos punir pelos nossos pecados. Esse Deus não existe. Pelo menos na passagem que estudamos juntos, o diálogo dessa passagem entre Moshe e Hashem afasta aquele mito e nos ensina que nosso relacionamento com Hashem é muito mais complexo, mais sutil. É um relacionamento altamente pessoal, íntimo por natureza, e que toca o próprio âmago do nosso ser.
E eu finalizo com uma frase do Rabi Levi Yitzhak Berdichev, o grande advogado do povo de Israel. Quando um homem falou que era ateu, ele respondeu: o Deus em que você não acredita, eu também não acredito. Talvez nosso grande desafio seja destruir nossos falsos deuses, as falsas imagens de Deus que existem na nossa mente e permitir que sejamos apresentados ao Criador, a Hashem, ao Boreolam, o verdadeiro, o boss, aquele que fala diretamente com a sua alma, da forma mais íntima. Fui!